Metrô do DF, o governo federal anuncia mais 330 milhões de reais para novas linhas e um viaduto entre o Parque da Cidade e o Sudoeste. Desativado, o lixão da estrutural é fechado de vez e entenda o que acontece com os catadores e como vai ser tratado o lixo do DF. Haja trabalho, Cristiane Brasil é barrada de novo, horas antes da cerimônia de posse no Ministério do Trabalho. A derrota agora foi no Supremo. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. O maior lixão da América Latina foi finalmente fechado no fim de semana. Tudo agora passa a ser tratado no aterro de Samambaia. Só que novos desafios batem a porta do governo do DF, como a transferência dos catadores e a recuperação do solo, onde durante 6 décadas funcionou o famoso lixão da estrutural. Em terra firme, o portão da entrada principal do maior lixão da América Latina foi fechado com direito a corrente e cadeado. Um forte esquema de segurança com policiais militares e bombeiros foi montado para a cerimônia de fechamento. Alguns catadores acompanharam o evento e alegam que estão sendo tratados com descaso nos novos centros de triagem. Estão tirando o sustento de muitas famílias aqui de dentro. E quanto que vocês vão receber? Não é suficiente? Não. Eu era acostumada a dar do bom e melhor para as minhas filhas. Hoje eu estou com raiva porque eu não consigo, entendeu? Estão tirando o pão das famílias. Não existe uma diferença efetiva, assim. A situação que os catadores estão enfrentando desses galpões é a mesma que eles enfrentavam aqui dentro. A única diferença é que tem um teto. Com o fechamento do lixão da estrutural, os resíduos que não forem recicláveis serão encaminhados para o aterro sanitário de Brasília, uma área de 760 mil metros quadrados entre Ceilândia e Samambaia, projetada para comportar mais de 8 milhões de toneladas de lixo. Já as cooperativas de catadores vão trabalhar em galpões de coleta seletiva distribuídos em 15 regiões administrativas do DF. Os catadores vão receber ajuda financeira no valor de R$ 360 durante 6 meses e R$ 350 por tonelada de material triado. O governador, Rodrigo Hollenberg, garantiu que haverá espaço para todos os trabalhadores nos galpões alugados pelo governo. Nós podemos hoje estar aqui fechando o lixão da estrutural em paz, porque nós investimos nesse ambiente do diálogo. O fechamento do lixão, que funcionou durante quase 60 anos aqui na cidade estrutural, não significa que o espaço será totalmente desativado. Na semana que vem, as portas abrem novamente e aqui serão despejados somente os entulhos da construção civil. A gente imagina que até o segundo semestre vai ter essa operação aqui com entulho de obra, até que a Terracap consiga instalar as 2 áreas de reciclagem de resíduos da construção civil que estão previstas. Mas, de acordo com o governo, isso será temporário, até que sejam construídos espaços para acomodar esses entulhos. E qualquer caminhão que for pego despejando entulhos ou dejetos em locais inapropriados será punido. Esse caminhão, esse veículo será apreendido. E agora, outro desafio do governo será recuperar o solo do lixão da estrutural. É um processo de aproximadamente 20 anos no mínimo. Em nota, o SLU disse que foram investidos 4 milhões de reais em equipamentos instalados nos 5 galpões de reciclagem e garantiu que os aparelhos atendem à demanda dos locais. Já a Cedeste explicou que o pagamento da compensação financeira, um benefício do governo, está disponível para saque desde a semana passada e o dinheiro é garantido desde que os catadores frequentem os galpões de coletas seletivas. Bom, uma história que realmente não vai deixar saudade. O Cláudio Humberto já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Essa é uma história triste nas páginas do DF, né? É, porque isso representa uma vida de degradação, né? De humilhação. Durante décadas, 6 décadas, nós assistimos essa situação em que as pessoas, até por falta de opção de trabalho, se transformavam em catadores. Mas aí virou uma questão mesmo de saúde pública. Há uma lei de resíduos sólidos que obrigou o governo a acabar com o lixão da estrutural. Mas aí é que estava o problema, porque muita gente ganhava dinheiro e não eram os catadores. Quem ganhava dinheiro eram as empresas que transportavam lixo
paraestrutural. Começou uma queda de braço, um lobby poderosíssimo, milionário, para impedir ou para dificultar ou para retardar o fim da estrutural e a inauguração desse aterro sanitário. Isso ninguém tira do governador Rodrigo Hollenberg. É um grande feito do governo da atual gestão do GDF, a inauguração desse aterro sanitário, porque é uma luta de muitos anos. Livra Brasília de uma situação degradante, que era a do lixão da estrutural. Muita gente fez demagogia tentando estabelecer vínculo empregatício de catador, quando é uma atividade autônoma. Muita gente também tentou subornar funcionários públicos para impedir que esse projeto fosse adiante. A gente assistiu, por exemplo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal sentar em cima do edital de concorrência para a escolha da empresa a fazer esse aterro sanitário, a ponto de o então presidente do SLU, como eu já disse aqui, ser obrigado a ir à Justiça para que a Justiça obrigasse o Tribunal de Contas do DF a tomar decisão sobre isso. Enfim, foram muitos obstáculos, muitas batalhas e Brasília vive um momento histórico agora com o fim da estrutural, ainda bem. Que não vai deixar saudade, né? E olha, aqui você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, sugestões de pauta, é o WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí nosso número, que é o 99976-9204. E olha só o vídeo que a gente recebeu aqui, vou colocar na tela, de uma motorista sem habilitação e visivelmente bêbada. Oi. A senhora que estava dirigindo esse carro, né? Eu que estava dirigindo esse carro. Mais um carro aqui, mulher sintomas fortes de embriaguez. Acabou de fazer um acidente aqui próximo ao Lago Sul. Essa é a Priscila Andrade Rodrigues, parou perto do balão do aeroporto de forma repentina e um carro acabou batendo atrás. Uma garrafa de uísque foi encontrada dentro do carro dela, o teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool. Priscila foi presa e só sai depois de pagar fiança de R$2.000. Agora, pelo estado dela, não está nem fazer o teste do bafômetro, né, Cláudio? Pois é, e ainda bem que ela foi presa, ainda bem que o acidente que motivou a prisão e o flagrante foi um acidente de menor gravidade. Mas imagina, é uma tragédia em potencial deixar esta mulher nas condições em que se encontrava, bêbada, dirigindo por aí. Agora, o Detran precisa ser mais, digamos assim, cauteloso na exposição das pessoas desse jeito, né? Será que essa senhora autorizou que fizessem esse tipo de imagem, que a divulgassem? Esse tipo de exposição dos cidadãos, às vezes, pode render, inclusive para os demais cidadãos, que somos nós, inocentes nessa história toda, indenizações, tenhamos de pagar indenizações a pessoas que passam por esse constrangimento. Vamos falar de outro susto. Lá em Taguatinga, o homem invadiu o centro de treinamento da Polícia Militar com um carro, também na noite passada. O motorista não teve ferimentos graves, a polícia informou que ele havia fugido do hospital psiquiátrico e pegou o carro na casa da mãe sem autorização. O homem não teve o nome divulgado, mas foi confirmado que ele teve um surto psicótico e não havia consumido bebida alcoólica. O motorista já tem passagem por porte ilegal de arma, roubo e furto. Foi levado para a delegacia, mas liberado em seguida e já está internado de novo. Ele também vai responder pelos danos causados ao patrimônio da PM. E o presidente Temer anunciou agora há pouco mais 330 milhões de reais para a expansão da rede de metrô do Distrito Federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto, onde está o Rafael Porfírio, nosso repórter. Sabe de todos os detalhes por aí, né, Rafael? Boa tarde. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, antes de seguir viagem logo mais à noite para a Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o presidente Michel Temer recebeu aqui agora há pouco, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o governador Rodrigo Hollenberg e alguns deputados da base aliada do GDF para assinatura do termo de cooperação para a liberação de algumas obras no transporte do Distrito Federal. De acordo com esse termo, vão ser destinados 289 milhões do PAC. Em contrapartida, o GDF vai ter que fazer um investimento aí de 43,7 milhões de reais. Desse total, 162 milhões vão ser para a construção de 2 estações do metrô em Samambaia, 112 milhões para a melhoria de uma das linhas, modernização, e os outros 13,6
8 milhões de reais vão aí para a construção de um viaduto próximo ao Parque da Cidade, entre o Parque da Cidade e o Sudoeste, ali na EPIG. De acordo com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, os recursos estão garantidos no orçamento da União e devem ser liberados a partir do momento em que as obras começarem. A licitação, esse processo aí deve durar cerca de 60 dias, ou seja, as obras devem começar mesmo apenas no segundo semestre. Durante o discurso, o presidente Michel Temer disse que esse investimento é decisivo aí para o desenvolvimento da capital. Já o governador Rodrigo Hollenberg aproveitou o momento aí para falar dos feitos, chegou a falar sobre a desativação do lixão da estrutural, disse que o GDF fechou uma ferida no coração do país. Também falou sobre os investimentos para tirar aí a população da crise hídrica. Agora, Rodrigo, aqui cabe uma reflexão e uma lembrança. Essa expansão e modernização do metrô aqui do Distrito Federal são promessas de campanha do governador Rodrigo Hollenberg de 2014 e que estão previstas para começar agora no último ano de gestão, em pleno ano eleitoral. Obrigado, Rafael. Acompanhando de perto, cerimônia importante. Cláudio, a gente conversou hoje na Band News FM com o Marcelo Dourado, presidente do metrô, e o prazo ele é longo, é 2021, né, para abrir as estações. Esse na melhor das hipóteses, né? O jogo começa em 2021. A promessa é do governo do Distrito Federal, mas é bom lembrar que o dinheiro é do governo federal. O governo do GDF vai entrar com a contrapartida, que é bastante razoável, de apenas 40 e poucos milhões de reais. Olha, o dinheiro pode parecer muito, 333 milhões, mas não significam absolutamente nada ou significam muito pouco em matéria quando se trata de um metrô. O metrô exige investimentos muito mais significativos, muito mais expressivos, e o que a gente esperava do governo era o cumprimento de outra promessa, de fazer com que o metrô se estendesse e chegasse a áreas onde não chega, como, por exemplo, a Asa Norte e outras cidades, quase todas, ou a maioria das cidades do Distrito Federal, que ainda não são servidas pelo metrô, que é transporte público de qualidade, muito ao contrário do transporte porcaria que a gente tem de ônibus. Vamos acompanhar, né, o cumprimento dessa promessa. Falar de novela da posse de Cristiane Brasil, um trabalho parecia ter tido um final feliz no fim de semana com a liberação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, mas só parecia porque saiu uma decisão de madrugada da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que concedeu uma liminar suspendendo a posse de Cristiane Brasil. Vamos entender melhor ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Agora é novela ou aquelas séries com várias temporadas, hein, Renata? Boa tarde. Difícil saber, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você. Uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. O fato é que esta é a 4ª derrota do governo referente a esse assunto. Então, foram 4 decisões judiciais contrárias à posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Dessa vez, essa decisão veio do Supremo Tribunal Federal. A ministra, presidente do Supremo, Carmen Lúcia, a ministra que está de plantão. O judiciário está em recesso, retorna no dia 2. Então, ela teve essa decisão aí emergencial. Por quê? Porque a posse estava agendada para as 9 horas da manhã de novo, de hoje. Então, ela teve que tomar uma decisão emergencial. Não entrou no mérito da questão, mas deu um prazo de 48 horas para que as partes se manifestem, aí apresentem os seus argumentos. Ela também quer saber qual é a avaliação do Ministério Público Federal. O fato é que o governo não pensa em desistir, apesar de todo esse desgaste. Hoje, o ministro Carlos Marum falou exatamente sobre isso, que o governo vai insistir, se for o caso, vai entrar novamente com recurso para tentar garantir a posse de Cristiane Brasil. Chegou a falar, foi perguntado aí sobre essa novela e ele disse que novelas têm final feliz. Então, ele acredita que vai ter também um final feliz. O presidente Michel Temer achou que fosse embarcar para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, já com essa situação resolvida, porque no sábado, como você bem lembrou, o Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão favorável, e aí esses advogados que estão entrando com recurso, são advogados trabalhistas aí, então entraram com essa ação no próprio sábado, depois dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. E temos, portanto, essa nova decisão, agora é aguardar para saber qual vai ser a decisão mesmo do Supremo, qual vai ser o próximo passo do governo. O fato é que o governo realmente não vai desistir. No final de semana, foi mais um domingo onde o presidente se encontrou. Ele está aliando, viu, Rodrigo? Está aliando aí conversas com exercícios físicos. Então, nós temos aí essas imagens dele, mais uma vez, andando no Palácio do Jaburu. Você vê aí ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mais para o lado também tem o ministro Eliseu Padilha. Então, colocando o papo em dia, as articulações em dia e também fazendo esse percurso aí, cuidando da saúde. E a gente sabe que ele vai viajar, então, com essa questão aí para ser resolvida. A ideia, como a gente disse, era realmente ele já embarcar com esse assunto resolvido, mas aí teve essa decisão durante a madrugada da ministra Carmen Lúcia.
agora realmente é aguardar para ver os próximos capítulos dessa novela ou desse seriado, como você bem falou aí. Com algumas temporadas. Obrigado, Renata. Agora, Cláudio Humberto, vai ter uma liberação, será da Justiça ou o PTB deve trocar o ministro? Pois é, o que se espera é que o PTB faça isso, né? Mas o governo não manifesta nenhum tipo de intenção, pelo menos por enquanto, de exigir isso do PTB. Mas é bom lembrar que a decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, desmente inclusive aquela velha crença de que a justiça é lenta, não funciona, né? Funciona até na calada da noite, como a gente viu neste caso agora. A ministra Carmen Lúcia, como explicou a Renata, não examinou o mérito da questão. A alegação é a seguinte: será que a decisão do STJ, autorizando a posse da ministra, significou ou significa uma invasão de competência do Supremo Tribunal Federal? É exatamente essa a discussão. E aí foi que a ministra Carmen Lúcia deu prazo, inclusive, ao STJ de tornar pública a decisão que foi do vice-presidente, o ministro Humberto Martins. Mas o que a gente percebe que o pano de fundo dessa história não é a situação da condenação da ministra na Justiça do Trabalho. O que há por trás disso tudo é outra discussão. É o exercício da prerrogativa do presidente da República de escolher e nomear auxiliares de confiança. É uma prerrogativa do presidente que está sendo negada, está sendo anulada pela Justiça brasileira. O Palácio do Planalto acredita, fontes do Palácio do Planalto me disseram isso, acredita que isso é uma retaliação da Justiça à obstinação do governo de reformar a Previdência, suprimindo regalias do serviço público. E os principais atingidos pela supressão de regalias seriam exatamente os magistrados, a magistratura. Continuar conversando sobre a reforma da Previdência, Cláudio, porque a seguir cresce o rombo da Previdência e déficit ultrapassa a casa dos 260 bilhões de reais. Mais informações logo depois do intervalo no Band Cidade.